Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esta nossa sexta-feira de meditação quaresmal. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a bênção de Deus e a intercessão de São José para a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, inspirai-nos em nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, vamos meditar nesta sexta-feira da primeira semana do tempo quaresmal, o tema: a festa da Sagrada Lança e dos pregos de Nosso Senhor. Com este tema, Santo Tomás de Aquino nos conduz nesta sexta-feira a meditarmos, meus irmãos, na grande graça que recebemos ao ter Nosso Senhor Jesus Cristo seu lado aberto na cruz. Vamos mergulhar nesta palavra, vamos mergulhar nesta frase tão doce, nesta realidade tão sublime para a nossa vida e para a vida da Igreja. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar a partir do Evangelho de São João, do capítulo 19, no versículo 34, que nos diz: um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Meu irmão, minha irmã, Santo Tomás começa aqui a nos dizer algo muito interessante. Ao iniciarmos essa nossa meditação, nós podemos aqui, a partir deste versículo, desta palavra, vermos que a providência de Deus, por meio dos autores sagrados, nos traz aqui palavras acertadas, no Evangelho. E nós vamos ver que São João ele vai escrever o quê? Que um soldado abriu-lhe o lado. Talvez normalmente alguém escrevendo diria que ali o soldado rasgou o lado de Jesus com a lança, ou enfiou-lhe ali a lança, enfim. Mas nota Santo Tomás de Aquino que providencialmente e de propósito, podemos assim dizer, a Sagrada Escritura usa essa expressão: abriu-lhe o lado com a lança. Porque, meus irmãos, a Igreja entende desde todos os tempos que do lado de nosso Senhor Jesus Cristo nasceu a Igreja, nasceram os sacramentos, e por isso o lado aberto de Jesus é uma porta aberta para nós. É uma porta aberta. E nessa meditação, Santo Tomás ele vai então aqui sempre fazer este paralelo entre o lado aberto de Jesus e alguma determinada realidade do Antigo Testamento, uma determinada passagem. E aqui Santo Tomás vai fazendo esta ponte, este paralelo, vai dizer que o lado de Jesus foi aberto, que na verdade foi uma porta aberta para nós, para que nós pudéssemos ali entrar e sermos salvos, E Santo Tomás vai fazer a comparação. O lado de nosso Senhor Jesus Cristo aberto é a mesma porta lá no Antigo Testamento que foi aberta na arca para que alguns animais e pessoas não morressem pelo castigo do dilúvio. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, a arca de Noé, que Deus manda então ele construir para salvar os animais e a sua família, e podemos assim dizer, purificar a terra, restaurar, restabelecer a ordem e a santidade das coisas. Aquela arca, meus irmãos, aquela porta aberta de salvação para aqueles animais, foi prefiguração
foi já um anúncio do lado de nosso Senhor Jesus Cristo aberto na cruz. Que maravilha, meus irmãos. E fazendo aqui também, né, uma citação do catecismo, o catecismo diz que os sacramentos eles jorram do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como jorrou sangue e água, ali nasce a igreja. E Santo Tomás, ele vai também fazer este paralelo. Assim como do lado adormecido de Cristo na cruz, aberto pela lança, jorrou sangue e água, que deu início à igreja, assim, meus irmãos, também lá no jardim, no princípio, Deus, ele do lado de Adão, adormecido, do seu lado, da sua costela, Deus tira Eva, a mulher, a sua companheira. Deus, na cruz, do lado aberto de seu filho, faz surgir a noiva, a igreja, a sua esposa mística, seu corpo místico. Que maravilha, meus irmãos, nós vermos que em Cristo, no seu sacrifício, plenamente todos os atos, todos os acontecimentos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo restauram a primeira criação. E por isso, os santos eles vão insistir aqui sempre nesta comparação. E também, meus irmãos, como nós sabemos, do lado aberto de nosso Senhor, jorrou sangue que nos liberta do pecado, e como diz Santo Tomás aqui na sua meditação hoje para esta sexta-feira, da água que jorrou também do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, jorrou o sacramento do batismo. O lado aberto de nosso Senhor vai usar essa expressão, Santo Tomás, é a pia batismal. Ali é a nossa pia batismal. Por quê? Porque pelo batismo nós renascemos. É o nosso segundo nascimento. Nós nascemos para o céu, para a vida nova, para a vida eterna, por meio do batismo. Como já relembramos aqui em algumas meditações, no batismo nós somos sepultados na morte com Cristo. E por isso, meus irmãos, a água que jorra do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo nos lava, nos purifica. Para quê? E aqui entra a minha e a sua parte. Nos purifica para a vida no Espírito. Uma vida nova, uma vida ressuscitada, a vida da graça começa com o batismo, mas isso cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você vivermos esta vida nova, vivermos segundo a água que nos purificou, viver segundo o sangue que quebrou as cadeias, que nos prendiam. Meu irmão, minha irmã, que nós então mergulhemos nos sacramentos da Santa Igreja. Santo Tomás vai ligar aqui o sangue que jorra do coração de Jesus ao sacramento da Eucaristia. O sangue que jorra do lado aberto de Jesus dá origem imediatamente à Santa Eucaristia. E a água que jorra do coração de Jesus dá origem imediatamente à fonte batismal. Mas, segundo Santo Tomás, podemos também ver a água e o sangue, inclusive no gesto ali do sacerdote na hora da preparação das oferendas, quando ele coloca o vinho no cálice e depois coloca uma gota de água ali também junto ao vinho no cálice. E ali Santo Tomás então nos apresenta a vida nova que brota plenamente da Eucaristia. O sangue e a água de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá origem à igreja, dá origem aos sacramentos. Meu irmão, minha irmã, aqui também lembro São João Paulo II, que vai escrever em uma de suas encíclicas, Ecclesia de Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia. São João Paulo II vai fazer esta afirmação: a igreja
ela tem a sua fonte, ela vive, a fonte vital da igreja é a Santíssima Eucaristia. E vai dizer também, nos ensinar, Santo Padre o Papa e a igreja, através do seu ensinamento, que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã, de forma que nós não podemos viver sem os sacramentos, nós católicos não podemos viver sem os sacramentos. Por isso, nesse tempo de pandemia, nos feriu, esse tempo de pandemia nos fez repensar a nossa caminhada. Não pode ser uma caminhada baseada em superstições, em preceitos vazios, não pode ser uma caminhada baseada em atos de piedade, eu rezo em casa, eu vou só na reunião do meu grupo, da minha pastoral, eu ajudo na igreja, mas não vou à missa. Não, meus irmãos, a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. A vida cristã, ela se plenifica na Santa Missa, na Eucaristia. Por isso a igreja nos dá aqui como, vamos dizer assim, mandato de segurança, o mandamento de participarmos das Santas Missas Dominicais, de guardarmos os domingos e dias santos. Meus irmãos, tudo isso para nos mostrar e nos apontar a Eucaristia, os sacramentos, que nos mostram, que nos remetem aqui, ao lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós nascemos, ali nós vivemos, ali nós encontramos misericórdia, nós encontramos vida nova. Por isso, eu te convido, neste tempo de Quaresma, meu irmão, minha irmã, a viver plenamente os sacramentos. De uma maneira especial, a Eucaristia, é claro, não pode faltar, mas também o sacramento da confissão. Todo sacramento, meu irmão, minha irmã, celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Todo sacramento nos remete ao Calvário. Todo sacramento nos remete ao lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. É a porta da misericórdia aberta para todos aqueles que creem. Por isso, viva neste tempo de Quaresma o sacramento da confissão, que nos liberta e que, como usando uma expressão de São Tomás de Aquino, vai destruir o pecado em nós. O sacramento da confissão bem vivido, a confissão bem feita, piedosamente bem feita, com um coração contrito, arrependido, com o desejo de reparar a ofensa e ultraje feito ao coração de Jesus. Por meio deste sacramento bem vivido, nós destruímos o pecado em nós. Lembrando também, falando do sacramento da confissão, mas também lembrando de uma definição de pecado, de uma afirmação do que é o pecado que nos faz o catecismo da Igreja Católica. O catecismo diz que o pecado ele é uma ofensa direta ao amor de Deus. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa direta ao amor de Deus. Porque nós encontramos o amor de Deus no lado aberto de nosso Senhor. Nós encontramos salvação no coração de nosso Senhor, transpassado na cruz. Nós encontramos acolhida no coração transpassado de nosso Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando pecamos, nós vamos fazer essa comparação, espiritualmente falando, é claro. Nosso Senhor, por amor, deixou o seu lado ser transpassado. Ou seja, o lado de Jesus foi aberto por amor. Quando eu peco, eu rasgo novamente o lado de Jesus. Não por amor, mas por escárnio, por impenitência,
por falta de amor. Meu irmão, minha irmã, Jesus se deixou abrir, vamos dizer assim, deixou que abrissem uma porta de misericórdia e de salvação no seu lado. Mas quando eu peco, eu rasgo o lado de Jesus, com ódio, com falta de fé, com falta de amor. Vamos fazer esta comparação. A lança que o Senhor permitiu que lhe abrisse o lado, com a lança que eu então cravo em seu lado mais uma vez. Não mais com amor, não mais com a permissão do Senhor, mas por minha escolha errada, mas por meu pecado, por amor a mim mesmo, eu rasgo o lado de Jesus novamente. Que neste tempo quaresmal nós abandonemos esta ação de pecado, nós abandonemos a ofensa ao coração de Jesus. Por isso que toda primeira sexta-feira do mês é uma devoção do apostolado, da oração, devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E na imagem do Sagrado nós vemos Jesus com o seu coração coroado de espinhos e aberto, exatamente nos relembrando que o seu coração está aberto para nos acolher. Mas também, e essa também é uma devoção da primeira sexta-feira do mês, repararmos os ultrajes e sacrilégios cometidos ao coração de Jesus. Ou seja, repararmos os pecados cometidos por nós. E ali no manual da devoção do coração de Jesus, nós vamos ver claramente que os maiores ultrajes e sacrilégios cometidos ao coração de Jesus, cometidos contra esta porta de misericórdia aberta para nós, não são cometidos por aqueles que não estão na igreja, pelos que não creem, pelos ateus de outras religiões. Não. Os maiores ultrajes e sacrilégios contra esta porta santa de misericórdia, que foi aberta no coração de Jesus, os maiores ultrajes e sacrilégios cometidos a ele, por mim que sou padre, por você que é fiel católico. Vamos pensar nisso, vamos reparar nessa quaresma os ultrajes e sacrilégios, as ofensas ao amor cometidos por nós ao coração aberto de Jesus. Esta é a festa da Sagrada Lança, como vai usar aqui a expressão Santo Tomás. Que nós não cravemos novamente uma lança de ódio no coração de Jesus, mas entremos nessa porta aberta, da qual jorram os sacramentos, da qual nasce a Santa Igreja. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos dê uma quaresma fecunda, e eu rogo a Deus por esta bênção, que o Senhor nos dê um espírito de penitência, de contrição, de arrependimento sincero, e nos faça ter uma boa confissão nesta quaresma. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, de Santo Tomás de Aquino e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, valei-nos.